Fala galera, beleza? Aqui Tenente Galdino novamente. Hoje, um dia muito especial, começando uma nova série aí, O Reservista da Vez. E não podia ser diferente, né? Começando aí com um grande amigo meu, da minha turma de intendência, CPUR 2006. É aquele militar padrão, né? Ele é intendente, mas é um intendente meio infante, né? Que é aquele camarada que é sinistro, né? Como a gente fala aí na vida militar, né? Então hoje, Tenente Ambroge aí batendo um papo com a gente, contando a sua história. Tudo bem, Ambroge? Como é que você tá? Fala, Galdino. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer imenso aqui estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa história, da minha história, compartilhar. Espero poder ajudar vocês, tá bom? Legal, legal. E, Abad, já começa falando, como é que foi essa entrada na vida militar, cara? Como que apareceu essa ideia, né? Porque a maioria dos jovens, né, 18 anos, quer fugir, né, do serviço militar. Então, quando aparece um maluco que quer servir, né, os amigos já acham que não bate bem, etc, né? Como é que foi? Como que te despertou isso? Legal. Bom, Galdino, na minha família, a única pessoa que foi a minha inspiração, de fato, foi meu avô, né? Que, na Aham, verdade, ele foi da Força Pública, né? A Força aham, Pública, quem não conhece, depois virou a Polícia Militar. Eu não cheguei nem a conhecê-lo, né? Então, mas desde pequeno eu via muitas fotos, né? Tinha capacete da época, farda, enfim, eu via algumas histórias, e isso sempre me inspirou bastante. Apesar de não ter tido, né, a chance de conhecer ele. Só que o que acontece? Quando eu estava com 14 anos, um amigo do meu irmão, ele entrou no CPUR, então, e ele sempre contou muita história, assim, de como que era o dia a dia lá, né, como é que se fala? As a rotina rotinas, mesmo? É. exato, os exercícios, enfim. Então, acho que de 14 anos para cá que eu comecei a olhar um pouco mais essa parte militar. Até cheguei a olhar como que seria o ingresso ali na academia militar, mas no final das contas eu não dei muito foco na ocasião, porque eu acabei depois fazendo curso técnico, né, fui fazer Senai, então, tipo, acabei ocupando a mente com outras coisas. E aí, mais para frente, né, um amigo muito próximo também entrou lá no CPUR, bom, você conhece também, que é o Aham, Arantes, sim. né, de 2005, e, bom, a gente fazia escola junto, e, enfim, e essa ideia foi ficando cada vez mais intensa, e como eu tinha muito mais proximidade com ele, então a gente trocava muita ideia de como que era a vida lá no CPUR. E aí chegou minha Aham. vez, né, então chegou minha vez, já com aquele gás todo, e aí logo no alistamento eu sempre deixei claro nas entrevistas que eu era voluntário do CPUR, ela era É. voluntário, enfim, e aí fui passando, né, e aí acabei ingressando aí em 2006, e foi muito bacana. E o processo seletivo ele é concorrido, né? Porque a gente tem muito militar aqui no perfil, mas também tem muito familiar de militar, né? Então tem às vezes um adolescente que tá para se alistar agora, né? Nos próximos anos, nos próximos meses, né? Então o CPR só para complementar é quem está, né, já cursando a faculdade, né? No primeiro ano da faculdade, geralmente, né? Então é um processo seletivo concorrido, né? E você vai depois se tornar aspirante. Então você teve então essa influência aí do seu avô, né? Que você não conheceu, mas já tinha aí no sangue, né? O militarismo de certa forma, né? E É, depois, quando você exatamente. entrou, você foi para o CPUR, como é que foi depois, né? A sua vida militar, como é que se desenrolou? Isso aí. Legal. Bom, no período lá do CPUR, eu acordava bem cedo, né? Então já para passar a farda. Eu lembro, nossa, parece que foi ontem, assim, eu morava numa casa, né? Então eu acordava, sei lá, por volta das 4h30, 5 horas da manhã, já descia, ia para a lavanderia, passava a farda, engraxava É, sapato, né? Já para não tomar, para quem não sabe, né? Para quem é militar vai saber, mas já para não tomar aquele fiel negativo quando entra, já passa ali no portão das armas, né? Então já sabia que ia começar bem o dia. Então, o que que aconteceu? O CPUR era praticamente a manhã toda. Então, a gente chegava bem cedo lá, a nossa companhia, eu lembro que 6h30 da manhã já tinha que estar em forma de TFM, todo mundo já no pátio, e a gente era liberado ali por volta da 1 hora. Então, no começo, de fato, foi mais desgastante, né? Porque toda rotina nova acaba sendo mais desgastante, né? Então, eu lembro de chegar muito cansado em casa, né? Tomava ali, almoçava, dava uma capotada e depois acordava no meio da tarde, tipo, para estudar um pouco, para ir para a faculdade, né? Então eu também eu tive a logística, eu já montei desde cedo, falei, putz, deixa eu então fazer a faculdade perto de casa. Então foi onde eu fiz ali a Unip, que era próximo da minha casa, para não é, perder muito tempo com o deslocamento, né? Então foi assim que eu acabei fazendo. E eu já estava na faculdade, né? Então para otimizar ali foi assim que eu entendi que fez mais sentido. Na época, eu estava fazendo engenharia, né, então já era um curso difícil, estava ali no segundo ano, e de fato foi desafiador. Não vou falar que foi fácil conciliar as duas coisas, por mais que que era meio período ali, o CPUR, né, conciliar ali com a faculdade também foi meio complicado, mas deu certo. não, a rotina é punk, né? O começo, né? Quando a gente entra, né? Até se adaptar, começar aqueles primeiros meses, né? Porque é um choque de realidade, né? Você sai do mundo civil, vai para o mundo militar, né? Tem as rotinas, né? Do dia a dia, né? Instrução, exercício físico, que é um ritmo bem forte, né? Para você conseguir os Sim. índices, né? E tudo valendo nota, né? Então, até a sua cabeça começar a se acostumar com tudo isso, é muita informação nova, né? A forma de conduta também, né? Então,
demora um tempinho, né? Até chegar ali no momento que você está mais acomodado, né? Mais habituado, né? E você levou Exatamente. de boa? Você, assim, se adaptou bem, você acha? Como é que foi essa... Eu me adaptei rápido, porque eu sempre tive esse foco, assim, sabe? Eu tava curtindo cada momento lá, sabe? Então, beleza, era o período de internato, putz, vamos viver o internato, sabe? Precisa estar cedo lá, então eu sempre me entreguei muito, assim, Uhum. sabe, Galdino? Então, eu acho que isso facilitou a minha transição, facilitou a entrada nessa nova rotina, tá? Uhum. Então, eu acho que isso também acabou tendo bons frutos no final. Como eu sempre me dediquei, sempre me joguei, né? Não ficava reclamando, então isso acabou também me dando boas notas, né? Consegui tirar boas notas, fiquei bem colocado. E eu acho que eu entrei lá, Galdino, eu já estava pensando assim, poxa, eu quero continuar. Por que eu quero continuar? Porque eu sei que quando eu for para a tropa, eu vou ter um salário legal e isso vai me ajudar, tipo, na faculdade. Então, eu pensava sempre além, sabe? Não entrei Entendi. só lá para, vou curtir esse ano aqui, beleza, vou dar um tiro aqui, tirar um serviço lá, tirar uma onda de farda. Não, tipo, óbvio, né? Isso tem, mas, cara, sempre eu foquei, tipo, no próximo passo, sabe? Então, acho que Sei, isso sei. foi importante para mim. Você levou a sério, né? Desde o início, fui É, testemunha, desde o né? início. E deu no que deu, né? Você conseguiu ir para a tropa, foi bem colocado, né? Tudo. Então, Sim. e muitas vezes a gente entra, né? Não sabendo, né? Como depois a carreira pode continuar, né? Você entra meio, pô, a gente não sabe quantas vagas vai ter, né? Isso que pega, É, né? exato. Nossa, Então, sim. você faz o curso, escolhe uma arma, você não sabe se vai ter 5 vagas ou vai ter 10 vagas ou vai ter 2 vagas e varia de ano para ano. Então, por mais que você se dedique, pode ser que você não consiga continuar na tropa, né? Então, esse é um porém, assim, bem complicado, né? Você se dedicar o ano inteiro e falar, não vai ter vaga para você. Mas, pô, fiquei ali em terceiro colocado. Não, hoje são só 2 vagas, infelizmente É. não deu, né? Então é uma aposta ali bem arriscada, né? Afinal é um ano inteiro, né? Completo, quase, né? Mas assim, tem que acreditar, né? Tem que ter fé desde o início e dar tudo certo no final, né? Não, total. E não sei se você lembra, né? Mas eu lembro que para entender, eu acho que era intendência e infantaria, acho que eram as duas armas que sempre abriu muita vaga. E aí tava tipo com bastante vaga em 2004, 2003. Só que não sei se você lembra, um ano anterior, 2005, foi acho que o número que teve pouquíssimas vagas. Lembro, Então eu lembro. lembro que a intendência mesmo abriram 3 vagas. E aí eu fiquei com isso muito na cabeça. Eu falei, cara, eu preciso estar entre os 3 primeiros, sabe? É, Tipo, é. então eu meio que olhei, eu mirei aquilo ali e fui, sabe? Então eu falei, A cara, eu faca no preciso estar pescoço ali. ali, né? A Praticamente. faca no pescoço, cara. Eu falei, meu, vou É, garantir minha vaga, sabe? Eu lembro que a gente Então, calculava ali nos milésimos até, né? Chegava a esse milésimos, ponto. cara. Chegava Pô, a esse ponto. cara, eu lembro que na ocasião, não sei se você lembra, no meio do ano, que fecharam a nota para poder a galera ir para os Estados Unidos. Sei, sei, sei. E, cara, eu lembro que eu fiquei por 0,06. E aí, Nossa. aí a cabeça pirando, porque, tipo assim, cara, foi por pouco, meu. E eu lembro que o 01 da intendência foi o 01 geral. Você lembra que era Sim, sim. Carline, Carline. isso, exato. Ele era o Foi. 01 geral, então ele era a maior nota do CPUR, tipo, na Isso. ocasião. Então ia ser muito difícil bater ele. E aí você fica, meu, se cobrando muito. Você fala, caraca, se eu tivesse corrido mais 100 metros, É. eu ia conseguir. Se eu tivesse acertado aquela coisa na prova. Aí você fala, meu, acontece, faz parte e vida que Você segue. ficou nem por uma gaivota, foi uma asinha da gaivota, né, que te deixou Não, de fora. a asinha da Mas é gaivota, assim, cara. Pô, faz parte, é. faz parte. Como é que é? Mas A gaivota voa. boa, não, faz parte, tem que Boa, aceitar. boa. É E isso aí mesmo. você acabou o ano, ficou bem classificado, né? E como é que foi o início da tropa? Conta um pouquinho aí rapidamente pra gente, pra onde você Claro. foi, quanto tempo durou. Legal. Não, vamos lá, tipo, a nossa formatura, ela foi no dia 2 de dezembro, e até entrar na tropa foi, acho que acontecer no final de janeiro, se eu não me engano, né? E foi um período que a gente ficou no escuro, não sei se você lembra, né? A gente tinha a orientação de que eles iam entrar em contato com a gente, né, pelo celular. Na época, isso a gente tá falando em 2007, não tinha smartphone, então era tudo por mensagem ou eles ligavam mesmo. Sim, Então, e eu lembro que ia ter também uma prova, ia ter um TAF, né, que eles iam aplicar também para entrar. Então, assim, falei, cara, não posso ficar parado. Então, me movimentei, né? Tava fazendo academia, natação, tava me preparando para esse momento. Na tropa, assim, foi uma grande surpresa, tá? Né? Você também, né, Galdino? A gente foi servir lá em Barueri, sim. então 22 Blog, tropa ali, operacional zaça. Foi uma grande surpresa, porque, meu, até meses atrás a gente era aluno e falava assim, senhor, não senhor, para todo mundo, né? E quando você chega na tropa, você já é aspirante, né? Então você já vê um monte de gente falando tenente, tenente para você. E foi um choque, né? Acho que foi um mix ali de ansiedade com algo novo. Putz, então, como é que eu posso dizer? Essa mudança de chave, né, de posicionamento foi um pouco estranha. Mas eu senti que logo eu me adaptei, né? Peguei rápido a Uhum. rotina, né, acabou passando ali o estágio ali em Barueri, ficamos ali 6 meses, depois saiu uma nova classificação, e a gente, né, Galdino, acho que foi
pelo que eu lembro da história, só eu e você conseguimos ficar em São Paulo, Foi, né? foi. Então, teve as duas vagas em São Paulo, a gente conseguiu preencher, né? Ingressamos lá na segunda companhia de transporte. Para quem não sabe, a segunda companhia de transporte, ela era dentro do 21 DSUP, ali o famoso quartel da Lapa. Sim, E sim. aí, nesse período de estágio, eu tive que trancar minha faculdade, no período que eu estava lá em Barueri, né? Porque não tinha como, né? Era longe, eu ia de carona, chegava atrasado, e eu estava, assim, realmente num período da faculdade que estava muito difícil. Então, acho que a melhor coisa que eu fiz realmente foi trancar. Foi uma época bem complicada, assim, por conta dessa parte logística. Mas já em São Paulo, quando realmente a gente mudou para cá, né, para a segunda companhia, no novo quartel, primeiro ano foi bem desafiador, né? Pois o Foi. comandante, ele era uma pessoa bem rígida, né? Então É, foram realmente ali 6 meses finais ali de 2007 e foi bem complicado, né? Bastante missão, é, enfim, era um comandante que acabava ficando até altas horas no quartel. aham. Era bem complicado. Mas, enfim, não vamos aprofundar É, muito nisso, foi uma fase que passou. e Ficamos. tinha a questão também da faculdade, né? Que você ainda estava fazendo, Opa, né? Ela tinha a ver com o que você fazia no dia a dia ou era nada a ver, né? Você aplicava alguma coisa? cara, então, o que acontece? A engenharia que eu fazia ainda estava na parte básica, né? Eu ia entrar para a parte específica do ano seguinte. Então, e no ano seguinte, como eu fui fazer a engenharia de produção, tinha um pouco a ver, sim, com a parte logística do quartel, né? Aham. Então, sim, né? Apliquei bastante coisa, né? Com o dia a dia, né? Que a gente foi aprendendo a parte de logística. Mas aí só um parênteses, né? Eu acho que eu fui aprofundar até mais o que eu fazia no quartel foi quando eu fui fazer o MBA. Ah, Então, eu fiz o MBA em logística, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para um trabalho que a gente fazia de logística junto com um software que a gente utilizava para calcular carga dentro das viaturas. Foi bem legal. legal, Então, legal. foi um período E, bem a- bacana. e aí o tempo foi passando, você já começou a pensar, opa, meu tempo está acabando, preciso me mexer, preciso tomar uma Exato. decisão, né? Como é que foi Você essa toma uma parte? decisão. Foi. Então, o que acontece? Eu acabei decidindo sair um ano antes, né? O período que a gente estava ali, eles Foi estavam. corajoso, é. Tava bem iniciante. Era 7 anos, aí entrou o oitavo ano, né, Galdino? Isso. E não estava muito automático, né, esse oitavo ano. E Aham. eu queria, e na ocasião eu queria ir para o quartel-general, para poder ficar um pouco mais voltado ali para a parte de logística, né? Pegar uma Sim. logística mais voltada para a região. A gente não conseguimos, né, fazer essa transferência. E daí eu falei, poxa, então acho que está na hora de ir para o mundo civil, né? Então, enfim, eu acabei planejando realmente sair do quartel para fazer um intercâmbio, né? Então, e quando eu fiz essa saída, aí o dólar aumentou, daí meu budget deu uma estourada, eu falei, putz, eu acho que eu não vou partir para fazer intercâmbio, não. Não demorou muito tempo, né? Eu fiquei 3 meses ali, praticamente vai de férias, e aí eu acabei, um dos amigos meus ali que fazia o MBA comigo, ele trabalhava na Ambev, e daí tinha uma oportunidade para trabalhar lá, e aí eu encarei, fui para cima, falei, poxa, vai ser esse momento de eu me recolocar no mercado, sabe? Então, foi isso que aconteceu da transição, né? Não, você foi corajoso, né? A gente fica sempre naquela dúvida, né? Sai, não sai, sai, não sai, né? Porque o salário é É, bom, né? Mas o mercado exato. está ali, a gente já está com 25, né? Às vezes 26, né? O É, mercado esperando a gente, você não sabe se está perdendo tempo ou se está ganhando tempo, então acho que você tomou uma decisão aí que não é todo mundo que tem coragem, né? De falar, não, vou sair, vou encarar o mercado, né? Mas assim, deu tudo certo. E agora eu vou encerrar esse bloco aqui, né? Para a gente começar o bloco que importa, que é a passagem para o meio civil. bora. Aí, Andrade, como é que foi essa entrada sua no meio civil, né? Primeiro emprego, seu amigo te ajudou, né? Você foi para a Ambev, e aí você conseguiu levar alguma coisa da caserna, algumas práticas, alguns hábitos, né? Como foi essa transição aí para você? Galdino, eu vou te falar uma coisa que vai ser engraçado agora, mas eu era, acho que a única pessoa que engraxava a bota do EPI. Padrão E demais, né? assim, não, padrão demais. Tava assim, pra você ter uma ideia, a galera tipo, olhava e falava, meu, por que você engraxa o sapato? Eu falei, cara, né? Porque o sapato é de couro, cara, e é meio que automático. Então, assim, realmente foram essas coisas que pegaram. Outra coisa que foi muito engraçado também, eu falava muito Brasil, né? Então, quando você tá na caserna, você Ah, fala muito. Eu falo, é. beleza, ok. Você fala, Brasil, Brasil. E aí começaram a me chamar de Brasil. Então, assim, são essas coisas engraçadas, assim, que aconteceram. Mas, assim, a Ambev é uma baita de uma empresa, né? Não tenho o que falar. E ela se parece muito com o meio militar, tipo, em termos de espírito de corpo, sabe? O pessoal se ajudando, Uhum. todo mundo na mesma vibe, assim, sabe? Então, foi muito legal, foi uma experiência muito, muito boa que eu tive, assim, sabe? E acho que o que eu aprendi no quartel, em termos de, cara, vamos para cima, sabe? Vamos fazer acontecer, vamos fazer um negócio virar, né? Aham. E a gente
né, eu sentia muito isso lá. Então, se assemelhou muito, foi muito bacana. Então, a sua transição até que não foi das mais difíceis, né? Porque o que a gente fala, né? Tendo uma conexão, uma amizade com alguém que pode te ajudar, fica muito mais fácil, né? Porque você se candidatar num processo seletivo, 1 milhão de pessoas lá, seu currículo é, né, mediano, né? Igual muitos, né? Então, o militar, às vezes, ele fica ali difícil, né, de concorrer, né, contra os candidatos que já estão no mercado até, né? No seu caso, você fez você conseguiu estudar lá fora, né? Você teve um aprimoramento lá fora, né? Você fez, acho que foi MBA, né? E Exato. acho que isso te colocou também na frente. Você já tinha feito nessa época, ou não? Então, já tinha feito, já tinha. E assim, é aquilo, né? Eu aproveitei o tempo que eu estava na caserna para poder estudar, né? Então, o salário que eu ganhava também, então me ajudou, né? Me deu essa oportunidade de fazer esse curso, que não foi um curso barato, né? Então, eu aproveitei o que eu pude para poder me qualificar, sabe? Para poder entrar no mercado de trabalho. Tipo, você não tem experiência de mercado de trabalho, mas, pô, você tem estudo, sabe? Você passou por uma área que está relacionada com logística, então foi onde eu fiz a minha carreira durante esse período, né, na parte de logística. E com conseguiu certeza, olhar para fora, né, de certa forma, exato, né? Você estava olhando para sim, fora e se aprimorando, né, não esperando chegar até o último momento, né? não, Porque a gente sabe que muitas vezes tem gente que nem se forma, né, na faculdade, não consegue fazer o inglês. A gente fez até o inglês junto, né, na cultura inglesa, que tinha desconto na época, por sorte, né, que era um curso caro, então a gente já conseguiu sair com a faculdade, sair com inglês, você ainda sair com o MBA, né? Então é uma dica aí para o pessoal que está saindo, né? O quanto antes já ir se aprimorando, investir o dinheiro, né, se sobrar um pouquinho, não gastar com farra, né? Claro, pode sair, pode gastar, etc. Mas, né, ter essa consciência é importante, porque lá na frente, né, vai faltar alguma coisa para você e o mercado é cruel, né? Você que está aí fora sabe, né? Eu acho que é aquilo, né? O militar que ele é temporário, ele tem que se conscientizar disso, que ele é temporário. Então, assim, o período ali vai acabar para ele, né? Sim, sim. Então, óbvio, você tem que aproveitar, né? Tem que sair, tem que badalar, né? Enfim, coisas que a gente, quando está mais jovem, a gente gosta de fazer, né? Claro. Mas, cara, não deixar de lado o estudo, sabe? Não deixar de lado o próximo passo além dali. Né? Que aquilo, a gente viu isso, né, Galdino? Tipo, até o pessoal da nossa turma que, meu, o cara trancou a faculdade, acho que lá no CPUR, e só focou no mundo militar, e, putz, ia para acampamento, e era, sou operacional, operacional. Cara, mas assim, e aí, cara, vai acabar o sonho uma hora, né? Então você tem que se preparar, não é fácil. Então, é o inimigo hoje do tudo. fim, né? O cara não quer E o inimigo do aceitar que fim. aquilo vai terminar, todo mundo falando para Exatamente. ele, né? E essa hora vai chegar. E às vezes chega até antes do que ele imagina, né? Porque o nosso contrato é anual. Imagina que no ano seguinte você não é renovado, né? Então, pode ser amanhã, o dia da despedida. Então você tem que estar pronto o quanto antes. É que eu falo para o pessoal, faça o seu LinkedIn, deixa atualizado, a vaga surge de um dia para o outro, né? E tem que estar em dia, né? Com o meio aqui de fora, né? E até eu tento ajudar o pessoal nesse sentido, né? De trazer informação aqui de fora lá para dentro, né? É como se fosse, né, dois países aí, né, com um muro no meio. Então a gente tenta ajudar quem está lá para, né, acabar não se dando mal aqui fora, né? E hoje, Andrade, como é que você está? Você está trabalhando aonde? Né? Qual foi o destino que tomou a sua carreira? Né? O que você tem aí para falar para o pessoal, né, da sua profissão atual, assim, né? O mercado? Legal. Legal. Hoje eu sou assessor de investimento no Santander, então, assim, depois de. Eu não vou contar tudo aqui, mas eu acabei dando uma guinada de 6 meses para cá, eu resolvi mudar minha carreira, né? De fato, começar algo do zero. E estudei muito, né, para tirar as certificações necessárias para poder ingressar nesse mercado. Então, hoje eu ajudo pessoas a investirem de maneira inteligente, né, de uma maneira melhor. Então, e é desafiador, né? O mercado ele está aí, é muito competitivo, né? Então, só para complementar, Galdino, hoje o mundo ele está muito mais digital, né? E você precisa saber se mostrar para o mercado de forma digital. Então, isso que você comentou do LinkedIn é essencial. Então, você precisa saber montar o LinkedIn, os campos lá, o que colocar em cada campo, né? Tirar uma foto legal, colocar uma foto ali que representa o fundo, né? Então, são esses detalhes, pessoal, que tipo vai fazer diferença para quem está buscando, né? Uma vaga no mercado, quem está buscando profissional no mercado, para quem não sabe, tem alguns campos ali que eles colocam palavras-chave. E você tem que saber quais palavras-chave você vai colocar no seu LinkedIn. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou assessor de investimento. Então, as palavras assessor, investimento, investimentos, planejamento financeiro, são palavras-chave que vão aparecer ali ao longo do meu LinkedIn, para na hora de algum recrutador, na hora que ele for procurar, opa, esse perfil aqui parece fazer mais sentido. Então, você tem que saber se destacar, né, no mercado online, tá, pessoal? E hoje eu estou muito feliz, assim, porque investimento era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Não sei se você lembra, Galdino, acho que os primeiros fundos de investimento que a gente investiu, quando a gente tinha conta lá no Banco do Brasil, não sei se você lembra, era o fundo de investimento da Petrobras, fundo de investimento da Vale,
Era uma coisa assim, que a informação não era muito fácil sobre investimento, né? E eu lembro que foi bem na crise do subprime lá em 2008, a gente não sabia muito, mas eu lembro no alojamento, a galera entrar, não sei se você lembra disso, e eles investiam em Petrobras e falavam, nossa, caiu R$ 5. Aí ficava aquela coisa, eu comprei a tanto, vendi a tanto, pô, você perdeu. Ficava aquela Bolsa de gargalhada. valores, né? Bolsa de valores, nossa, cara, era complicado, cara. E aí, enfim, de 2019 para cá que começou a ter mais informação, mais vídeo no YouTube, né? Começou mais gente ali, youtuber, explicar o que era realmente investir, isso me encantou. Eu falei, cara, é isso. E aí eu comecei a investir de forma mais profissional, fui para a bolsa, né? Investi em ação, investi em fundo imobiliário, fui entender isso na prática. E aí eu percebia que muitas pessoas começavam a me perguntar. Eu falei, poxa, meu, aí chegou um momento da minha vida que eu falei, poxa, acho que eu vou virar a chave e começar a trabalhar de forma profissional. E aí, nesse período que eu estava virando a chave, Galdino, eu montei um podcast, né, de finanças pessoais, né, depois até falo um pouquinho mais, e isso acabou me ajudando até a estudar, né, a passar uma informação. Sim, sim. E hoje, se alguém quiser virar assessor de investimentos, aí como você, né? O Guerreiro está ali, está nativo ainda, pô, mas está se identificando com essa carreira. Qual que é o primeiro passo para ele? Né? Dá um rumo para ele. O que ele faz hoje? Acessa um site, Legal. tem um livro, faz um curso. O que tem hoje? Legal. Hoje você tem praticamente duas entradas ali, né? Ou você vira agente autônomo de investimento, e aí você tem que fazer uma prova que chama Ancor, né? Que é de agente autônomo de investimento. Dá uma caçada na internet, tem várias pessoas ali que dão curso gratuito, né? Enfim, você não precisa pagar. Não sei se posso falar alguns lugares aqui, Galdino. Claro, fala. Tem o pessoal da Top Invest, pessoal da T10. Tem o pessoal ali da Rafael Toro, enfim, tem muita gente bacana ali. Você consegue fazer provas online sem pagar, simulados online sem pagar, tem bastante material, tá? Entendi. É uma prova ali que você vai dedicar, você começando do zero, se você nunca teve contato com o mercado financeiro, acho que uns 2, 3 meses, você papirando ali umas 2 horas por dia, você consegue fazer, tá? Aí isso é para você ser agente autônomo, que você vai trabalhar num escritório ali que é vinculado ao XP, a BTG, enfim, é mais nesse caminho. Tá? Aí uma dica especial aí, tá? Para quem vai seguir nesse caminho de agente autônomo. É legal você ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um colchão, uma grana, que vai te sustentar ali por 2 anos. Tá? Então, eu vou chutar ali. Digamos que você precise de R$ 5.000 ali por mês. Tá? Então, R$ 5.000 ali por mês, então faça conta ali para 2 anos. Né? Então, você tem que ter um colchão ali considerável ali para poder fazer essa transição. Tá? Esse é um ponto. Outro caminho que você pode tirar é uma outra certificação, que é de especialista de investimento, que essa foi até a primeira certificação que eu tirei. Também durei uns 2 meses ali para poder tirar essa certificação, só que ela é uma certificação da Ambima, e aí com essa certificação você consegue ingressar no banco, tá? Então você vai ser também um assessor de investimento, só que você vai atuar ali numa instituição financeira como um banco, por exemplo. Tá? Foi onde eu acabei identificando mais sinergia, né, com o momento que eu estou vivendo, né? E aí tive a oportunidade de entrar no Santander e realmente está fazendo muito sentido, e eu gosto bastante de lá. Mas é óbvio, né, pessoal? Estou aqui disponível para vocês me acionarem, né? Eu gosto muito de falar de investimento, então estou aqui para ajudar vocês, de verdade. E qual que é o perfil, Ambrósio, hoje, né, do guerreiro ali, do profissional que quer ser um assessor de investimento? O que ele tem que ter, as características, assim, o que você identifica? Assim? Cara, primeiro, assim, ele tem que gostar de pessoa, né? Então, ele tem que gostar, ele vai conversar muito com bastante gente. É engraçado, né? A pessoa fala, tem que gostar de matemática. Cara, não, cara, porque assim, você tem que entender o que o investidor, né? É uma pessoa do outro lado. Então, às vezes, ela tem medo, ela tem muita coisa que você tem que desconstruir dela. Então, ela não sabe investir. E pensa, é o dinheiro, às vezes, da vida dela que ela vai colocar na sua mão. Você vai virar o guardião dela, né? Então, você precisa ganhar essa confiança da pessoa, entender que você está ali para ajudar ela. E, gente, Brasil tem muita picaretagem. Então, tem muita pirâmide financeira, tem muita gente oferecendo ganho aí certo, 2, 3% ao mês, muito golpe financeiro. Então, as pessoas já estão um pouco reticentes, né? Então, elas não abrem muito o jogo. Então, esse trabalho de construção de relacionamento é o principal, tá? E aí, óbvio, né? Aí vem a parte técnica, né? A parte técnica, óbvio, você tem que saber entender um pouco de matemática financeira, fazer ali uma conversão de taxa, entender a parte técnica do produto, saber ali qual que é o momento de vida que a pessoa está passando para poder encaixar o produto, fazer o planejamento certo dela. Então, acho que eu acho que é muito mais voltado para a parte de relacionamento, sabe, Galdir? Tá. O camarada tem que ser resiliente também um pouco, né? Aceitar não, né? Nem sempre o que você vai oferecer você vai querer, né? Então, com certeza, com certeza. Parece que tem você vai ter muito disso, não né? ali. Você tem muito não para pouco sim. Então é realmente ser resiliente, acreditar, cara, que você está fazendo um bom trabalho, que você quer ajudar as pessoas nisso. E, cara, aí o sucesso vem com o tempo. Não tenha pressa, né? Não tenha pressa. Eu acho que esse que é o principal ponto.
Pô, legal, Brad. E alguma coisa mais que você queira acrescentar aí, genérico, uma dica pro pessoal, né? Imagina que você tá lá Cara, ainda e você queria ouvir de alguém aí, né, que tá do lado de fora, uma dica, né? Um norte, assim, um farol pra pessoa. O que que você cara, destacaria, assim? Uma coisa. olha, acho que duas coisas, tá? Aham, Primeiro, networking, né? Então, realmente, vá conhecer pessoas que você. Ah, eu gosto da área do mercado financeiro. Então, cara, vá conhecer pessoas que trabalham nessa área, aham, faça conexão, marque reuniões com essas pessoas. Assim, tá precisando, né? Eu vou dar um exemplo da parte financeira, tá precisando de assessor, né? Precisa de gente para poder ajudar outras pessoas. Então, vai aham. entender como é que é a dinâmica, né? Entenda ali a profissão. Ou seja, networking é uma coisa. Eu acho que a segunda dica que eu dou é, cara, é persistência. Tá. Persistência. Tipo, não vai ser na primeira que você vai conseguir, isso em qualquer área, tá, Galdino? Eu acho que assim, Uhum. você tem que ter persistência, olha lá o foco, é ali que eu quero ir. Você vai ter altos e baixos, né? Vai ter altos e baixos, vai ter dia ruim, vai ter dia que vai ser muito ruim, cara, mas vai ter dia que vai ser muito bom. Eu acho que o Legal. principal, não é, às vezes não é nem ter o grande talento, cara, é o lance de você ter o foco e a persistência, isso vai fazer diferença na sua vida, cara. Legal, boas dicas aí. Eu acho que um dos principais pontos que você falou é começar a se desvincular, né? Tirar sua mentalidade um pouco da vida militar, começar a olhar para fora, Tirar. ir para Exato. feiras, ir para workshops, ir para grupo de empresários, Sim. onde você puder ir, você vai, entendeu? Porque você não sabe direito o que você quer ainda, né? Isso é muito Exato. normal. Né? Então É começa a muito normal. frequentar vários círculos, ouve conversas, conhece gente, né? Aí que você vai começar a moldar e falar, não, quero esse caminho aqui. Porque às vezes, né, você tem uma ilusão de que é um caminho, mas às vezes não é. Né? A parte de segurança, a gente viu muito, né? Não, sou É, militar, vou para a área de segurança. Não, às vezes não é só praia. Não adianta você insistir nessa área que não é o seu perfil. Né? Você sim. atuou dentro da área de segurança durante um momento, mas agora não é, né, obrigatório continuar nisso. Então, a gente Exato, exato. viu muito nisso, viu muito essa questão, né? Não, legal, acho que deu para a gente abordar um pouquinho de tudo, não vou me estender mais aqui. Vou deixar o seu contato no post para a galera, né, o seu perfil. Tem um podcast que é muito legal, que é o Conto de Padeiro, não é isso? Que a galera Conta de padeiro. pode Sim. acessar, aprender mais sobre investimentos. Entre em contato com o Ambrose, pergunta, suga ele o que vocês precisarem aí, porque é um camarada, Bora. assim, gente boa, que gosta de ajudar as pessoas, como ele falou, e eu acho que tem tudo para dar certo, e logo, logo a galera vai estar batendo na porta aí do Santander, né, para trabalhar junto com você, Pô, e com será um prazer. certeza você vai fazer a propaganda deles aí para o RH para trazer mais gente aí para atuar com investimentos no Santander. E num próximo É, papo a gente combina um assunto diferente, isso que é legal, né? A gente fazer essa vamos. capacitação aí contínua. Aí você vai sair da série O Reservista da Vez e vai para outra série nossa, que é a capacitação solidária, né? Vai começar a ajudar a Bora. galera, né, aprofundando alguns temas. Legal, Brad, brigadão aí, até a próxima, né? Se cuida e precisando de alguma coisa, estamos por aqui, beleza? Galdino, muito obrigado e conta comigo. Boa Valeu, sorte, cara. pessoal. Valeu, Um pessoal. abraço, até mais, tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.